Vamos falar agora de uma coisa absurda que está acontecendo lá em Cuba. Os julgamentos sumaríssimos que estão ocorrendo por lá. Isso é uma teratologia absurda só na cabeça de comunista, de ditador de quinta categoria que tem essas ideias de julgamento sumário. Vamos entender o que isso quer dizer e por que isso é um absurdo completo, isso que está acontecendo lá em Cuba. Bom, essas notícias foram sugeridas pelo Sobreviventes Podcast e Éder Sena. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, a gente noticiou aqui também os grandes protestos em Cuba no dia 11 e dia 12 de julho. Muita gente mesmo na rua protestando contra aquela ditadura maldita comunista que tem lá, que não tem liberdade nenhuma para as pessoas, não tem nada. Para piorar, com essa pandemia, o pessoal ficou trancado, não tinha comida, não tinha vacina, não tinha nada. Comunismo é um fracasso, a gente nem precisa perder tempo dizendo o quão é errado esse tipo de coisa, né? Esse protesto teve um lado extremamente positivo que fez o pessoal lembrar que Lula é dessa turma. Lula é comunista. Para nós brasileiros, isso foi ótimo, reacendeu essa ligação que algumas pessoas tinham esquecido nesse meio tempo, né? Mas lá para o povo cubano, lógico, o governo de lá usou o máximo de violência possível para reprimir as manifestações, né? O governo lá esteve muito perto de cair realmente, mas aquele negócio, o governo usa força, mandou a polícia para a rua, prendeu um monte de gente, prendeu mais de 500 pessoas, segundo estão dizendo, e agora começaram o processo de fazer julgamentos dessas pessoas, julgar essas pessoas sumariamente. Aí você pode pensar, poxa, mas justiça rápida é uma coisa boa, né? Não, justiça criminal ela tem que ter um tempo, porque pelo próprio devido processo legal, a pessoa precisa ter acesso a um advogado, precisa ter acesso à ampla defesa, ao contraditório, ela tem que ter o direito de se preparar para uma defesa. Então, o que está acontecendo, que eles estão chamando aqui de julgamentos sumaríssimos, estão sendo feitos contra indivíduos lá em várias situações. Alguns estão falando até que existem tribunais coletivos, tá vendo aqui? Eles falam que processos coletivos, realizado no Fórum 2 de Outubro lá, né? Teve jovens sentenciados a 10 meses de prisão, não sei o que lá, outros a 1 ano. Não tiveram tempo, a celeridade do procedimento foi tanta que eles não tiveram tempo de constituir advogado. Lembra aquilo que eu falei para vocês, né? O devido processo legal é algo fundamental em termos de liberdade. Por quê? É um conjunto de controles que você tem para evitar julgamentos errados. A justiça erra muito. Ela erra de diversas formas, ela tem que ter, a quantidade de dados que ela trabalha é algo realmente muito complicado. Se você quiser entender mais sobre a importância do devido processo legal, veja o vídeo Quais os limites da justiça privada, lá no meu canal Ancapsu Classic, né? E então, o que acontece? Nesse caso, você tem, esses controles são medidas que foram identificadas, né? Tecnologias, métodos, princípios que foram criados ao longo do tempo para evitar problemas na justiça. Então você tem lá o devido processo legal, que constitui a ampla defesa, o contraditório, por exemplo. Para você ter capacidade de apresentar uma defesa decente, você tem que ter, no mínimo, um advogado. Tem que ter direito a ter acesso às provas que foram produzidas contra você. Tem que ter direito de responder, de poder responder a todas essas provas com outras contraprovas. Então, certamente, um julgamento feito rápido dessa forma, o negócio foi dia 11, agora a gente está no dia 25, e o cara já foi julgado, já foi condenado, claramente isso fere devido ao processo legal. Isso é uma violação humana, dos direitos humanos, não tenha dúvida alguma, né? E eu já falei para vocês para tomarem muito cuidado na hora de criticar direitos humanos. Criticar as organizações de direitos humanos, eu concordo. Existe muita organização de direito humano aí que é esquema político para ganhar dinheiro, para fazer malandragem política, para fazer ideologia. Agora, o Instituto dos Direitos Humanos isso é uma coisa extremamente importante. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando o governo se torna violento, quando o governo se vira contra a própria população, é isso que ele faz. É o que o governo cubano está fazendo. É lógico que aqui não se trata de querer fazer um julgamento justo, esse tipo de coisa. Não. A própria acusação de desobediência é uma besteira, porque isso não tem lógica nenhuma. Eles estavam protestando contra o governo. O direito de protestar é um direito humano. É lógico que nesse caso aqui a gente não está falando somente de ter um julgamento justo ou não. Aqui, evidentemente, esses julgamentos são uma pressão política. É o que eu falo para vocês. Não existe justiça estatal. A justiça ou é privada, ou é voluntária, ou é baseada em arbitragem, ou ela não existe.
Porque justiça estatal acontece o que está acontecendo aqui. No momento que o governo se sente ameaçado, e o governo cubano foi seriamente ameaçado, ele parte para esse tipo de coisa. Ele parte para usar a justiça contra as pessoas que estão ameaçando o governo. Usar força para repelir manifestações, repelir pessoas que pensam diferente do governo, né? É uma tristeza ver que, embora isso aqui seja a maior violação dos direitos humanos que está acontecendo neste momento, você não vai ver nenhum desses organismos de direitos humanos, defensores de direitos humanos, levantar um pio. Por quê? Porque é em Cuba. E esses organismos, todas essas ONGs todas, estão acostumadas a usar os direitos humanos para propósitos políticos. Pessoas estão sendo presas lá por coisas como protestar, por gravar os protestos com celulares. Ou seja, meramente o cara gravar o protesto, está sendo enquadrado em desobediência, em coisa, e sendo preso até 1 ano de cadeia, né? Então, isso é um absurdo completo, esse tipo de coisa, é uma violação terrível. Olha só um caso clássico aqui, um caso específico, né? Adolescente foi condenada a 8 meses de prisão após protestos. Adolescente de 17 anos, portanto menor de idade, foi condenada a 8 meses de prisão em um dos julgamentos sumários que aconteceram na ilha. Estão colocando aqui o caso da Gabriela Zequeira. A sentença de prisão saiu na quinta-feira, dia 22. O julgamento durou 6 horas, por desordem pública. Olha que absurdo isso. Isso não tem lógica nenhuma, isso é uma violação dos direitos humanos absurda. É realmente uma coisa triste isso. E pior, aí tá falando, olha só, as pessoas não sabem para onde a filha foi transferida, ou seja, para onde que ela foi levada. Gente, isso daí é igual uma máfia. O governo cubano está escancarando aqui como ele é uma máfia, né? Ou seja, todo governo é uma máfia. Todo governo faz esse tipo de atrocidade quando precisa se manter no poder. Todo governo faz esse tipo de coisa, mas governos socialistas, governos comunistas são particularmente piores nisso, e nesse caso o governo cubano está exacerbando esse tipo de coisa. Está mostrando claramente suas faces aqui, prendeu a menina, botou numa prisão que ninguém sabe onde é que está, sumiu com ela, julgamento sumário, caramba, bicho. E o que é chato é isso, é você saber que algumas coisas de direitos humanos estão falando que documentou o desaparecimento, por exemplo, de 757 pessoas, 13 delas menores de idade. Agora, veja, aqui no Brasil não tenha dúvida, os movimentos de direitos humanos aqui do Brasil, você pode ter certeza, ninguém vai falar nada. Vão passar pano para Cuba legal. Por quê? Porque são movimentos políticos. Só querem atacar direita, só querem atacar conservadores, fecham a cabeça, fecham os olhos para esse tipo de situação lá em Cuba. Realmente, muito triste o que está acontecendo por lá. Nada diferente do que é esperado em regimes comunistas, em regimes socialistas. E é o que eu falo, lembra, Lula é amigo desse pessoal. Isso aqui é o que Lula quer para o Brasil. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.